Fala, queridão, fala, queridona. Como sempre eu falo, você não tem ideia de quem está aqui conosco. Aí eu me lembro que você já clicou e já sabe quem está aqui conosco, mas você não sabe como você vai começar a saber a partir de hoje. Você vai conhecer com mais profundidade esse nosso convidado. Você está no quadro que é o ponto de virada, que tem sempre um marcador que fez com que a vida da pessoa fosse uma transformada de alguma forma. E a gente vai conversar, você já sabe com quem é, Seiti Kono. Pastor Seiti Kono, tudo bem contigo? Tudo bem, Rony, é uma alegria estar com vocês, é um prazer de coração compartilhar desse momento. Prazer é todo meu. Sei que a tua agenda é super complicada, enrolada, e sei que para você estar aqui, realmente você está se doando. Já te agradeço Sim. já pela sua doação. Não, para a gente é uma alegria. Vocês são família, nós temos acompanhado aquilo que Deus tem feito na sua família e através desse projeto, então para a gente é sempre um prazer. Show de bola. Posso te chamar de você? Com certeza, por favor. Alguns momentos vai sair pastor, Tá bom, tá? Em tá alguns momentos vou ótimo. chamar de você, porque é mais informal. Mas assim, o respeito e a honra por Não, por ser quem, favor. quem é. Tu- Sei tudo que, bem. inclusive, eu fui pastor há muitos anos atrás, mas eu não sou pastor. Nunca Aham. fui pastor. Eu estive pastor por um Tá, período, tá. mas me enxergo como não sendo pastor. Não, então já foi uma vez, já era, viu? Sinto lhe dizer Ah, pro resto é. da vida. Mas assim, cara, o trabalho o trabalho pastoral é um trabalho assim que tem que ser muito, mas Sim, muito bem honrado, né? sim. Para ser um bom pastor, para ser um pastor Uhum, padrão Paulo, né? sim, É um padrão sim. muito alto. Não, Então, exige muita dedicação, mas eu acho que o principal ponto aí é seriedade, é levar a sério aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu acho que esse é o princípio, a base. tem um preço a ser pago, né? Sim, Todo sim, cristão tem o preço, né? sim, Mas eu acredito. Eu acredito assim, é uma via de mão dupla, na verdade. Tem dois lados dessa moeda. Uhum, De um lado existe uma responsabilidade muito grande, uhum. mas do outro existem muitos privilégios. É uma honra mesmo poder servir e ver a transformação de tantas pessoas. Então acaba no final do dia acaba valendo a pena. O que eu acho legal, todo mundo fala sobre trabalhar com aquilo que te dá prazer, né? Sim, Ser exato. pastor e ser realmente chamado para isso, perceber que você Uhum. foi vocacionado para isso, Sim. faz todo sentido, né? Não, com certeza, com certeza. É Se dessa não, maneira que eu sempre cresci, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas é dessa maneira que eu cresci, sempre vi isso dentro da minha casa. Então, quer me deixar feliz, me deixa dentro de uma igreja, tá tudo ótimo. você sabe que um colega falou para mim uma vez o seguinte, né? Igreja, você fala assim, tragam seus problemas. Não é? Não é mais ou menos isso, né? Depois É você. mais ou menos, é mais ou menos isso. Depois, é claro, você consegue, pelas ferramentas que o Senhor Sim, nos dá, trabalhar com o Espírito Santo e trazer cura sobre a vida das pessoas, sim. ok? Mas aí, quando está tudo legal, vem outras É, pessoas e continua lá. Vamos lá. esse é o trabalho. Ó, nós colocamos o nome aqui desse encontro da resistência à entrega, Tá. a jornada do pastor Seiti Kono. Uhum, Porque eu sei, a gente já vai falar sobre isso daqui, mas a gente vai avançando gradualmente, uhum. que você se converteu somente aos 17 anos, Sim. sendo filho de pastor. Uhum. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber é como é que foi crescer nesse lar pastoral? Tá. Eu considero a minha conversão com 17 porque foi a minha experiência mais palpável, mais forte. Logicamente, assim, foi uma trajetória. Então, eu já nasci experimentando de um milagre. Eu praticamente quase morri quando minha mãe estava para me ter. Ela teve pressão alta, ela estava em outra cidade e eu nasci prematuro, então nasci de 7 para 8 meses. Desde sempre, assim, foi sempre um paralelo. De um lado, muita dificuldade, de outro, muitas promessas do Senhor. E meu pai e minha mãe sempre eles foram bem intencionais em anotar tudo aquilo que Deus tinha como palavra. E desde o ventre, desde o início do ministério do meu pai, Deus tem colocado palavras a respeito da minha vida, do meu ministério. E eu nasci, já eu falo até, e é uma realidade, eu já nasci sendo filho de pastor, então eu não sei o que é não ser filho de pastor. Em nenhum momento da minha vida eu vivi isso. Na minha infância, nós passamos muita dificuldade mesmo, em todos os sentidos. Foi assim, bem desafiador. Meu pai ele estava iniciando o projeto de plantar uma igreja em outra cidade que não era a cidade dele. E sempre essa tensão. Então, tem uma coisa que é bem interessante, e eu vejo que a minha vida está totalmente ligado ao ministério pastoral da nossa casa. Uhum. Porque quando meu pai recebeu um chamado de Deus,
para plantar numa igreja na cidade que eu nasci, que é uma cidade chamada Americana. Uhum. Quando ele estava morando em Santa Bárbara, que é uma cidade vizinha, e naquele momento, quando Deus deu uma palavra, ele falou, tudo bem, eu vou. E ele teve uma experiência muito sobrenatural, porque no mesmo instante que Deus deu a palavra, ele viu um demônio mesmo, um demônio com visão aberta, ele viu, e esse demônio era o Principado de Americana, era um demônio que regia em Americana especificamente. E esse demônio falou para ele, claramente, de forma audível, ele disse que não é para você entrar em Americana, não é para você começar uma igreja. Se você fizer isso, o seu filho vai pagar o preço. Eu vou deixar seu filho cego. Foi isso que o demônio falou. E é interessante porque todos os anos da jornada cristã, meu pai ele tem um diário e ele vai anotando Uhum. todas as palavras que Deus e as revelações. Ele então ora, obviamente, quebrando aquilo. Ele abre a igreja, nós começamos a igreja americana com 20 e tantas pessoas, um grupo na garagem da casa de um irmão de Americana. Alguns anos se passam, na verdade, 2 a 3 anos se passam, eu deveria ter em torno aí de 5 anos, eu acredito. Eu estava brincando na esquina da minha casa com a minha prima, e ela veio de um lado da esquina, eu vim de outro correndo, 5 anos, nós trombamos, e naquele momento ela estava com um espeto de churrasco na mão. E aquele espeto entrou no meu olho direito. Uau. E naquele momento foi aquele desespero, alguns irmãos da igreja estavam lá dentro da casa do meu pai, me levaram correndo para o hospital. Nossa, o que está acontecendo? Naquele momento ele lembrou daquela palavra daquele demônio. Se você entrar em Americana, eu vou deixar seu filho cego. E aí até hoje eu tenho o laudo, né, de 3, 4 médicos que eu fui, e eles falaram, olha, realmente o Seite perdeu a visão, ele não consegue enxergar do olho direito. Nisso a igreja se uniu e se fortaleceu. Por isso eu estou falando, desde sempre a minha vida ela foi muito ligada à igreja. E naquele momento a igreja se une, a igreja começa a gerar fé, e eu vou para um quarto, quinto médico, e algumas semanas depois eu tiro aquele tampão, ele falou, olha, eu não sei por que você trouxe ele aqui, porque a visão direita dele está perfeita. Tanto é que eu até brinco, eu falo, eu tenho miopia mais no olho esquerdo do que no direito hoje. Então Deus fez um milagre que até melhorou minha visão O natural. milagre está melhor. Exato, alguma coisa assim. Então, a minha vida sempre foi assim, diversas experiências que a gente poderia passar aqui à noite falando, mas é justamente desse lugar. Eu sempre tive uma vida muito ligada. Agora, aí entram outros pontos, porque desde que eu nasci, Deus usou muitas pessoas, principalmente, para trazer palavras Uhum. sobre a minha vida, dizendo, olha, o Seite é uma criança que ele vai nascer com uma visão aguçada. Uhum. Ele vai ter uma visão muito estratégica para construir o reino. Então, você começa a perceber o mundo espiritual e o físico andando muito junto. Sim. Isso durante toda a minha infância, a minha adolescência. E foi assim que eu cresci. Eu cresci dessa maneira. Na minha adolescência, com 15 para 17 anos, eu desviei, mas eu não desviei porque eu não considerava que eu estava totalmente dentro. Mas eu tive um período de 15 para 17 bem distante do caminho do Senhor. Uhum. Eu praticamente assim me envolvi com pessoas erradas, me envolvi com situações erradas do mundo, desviei realmente. Uhum. E foi um momento onde meu pai e minha mãe sofreram muito comigo. Uhum. Começaram um propósito de oração, tanto que aí surge uma coisa, até hoje a minha mãe tem um ministério muito forte de oração de mães, até hoje. Uhum. Ela deve ter aí em torno de umas 4.000, 5.000 mães que oram todas as madrugadas juntamente com ela pela vida dos filhos. E todo mundo fala, cara, que incrível esse ministério, mas esse ministério surgiu quando eu desviei. Eu não Entendi. queria saber, eu falava, com 15 anos eu falava, olha, quando eu fizer 18 eu não frequento mais igreja. Eu estou desacreditado disso, eu via meu pai sofrendo, por mais que meu pai sempre foi muito sábio em como levar as coisas da igreja para dentro de casa. Falei, eu não quero isso, eu já vi muito sofrimento, muita perseguição, que, enfim, eu vou contar um pouquinho mais depois sobre isso. Eu quero entender tudo, cara, porque assim, cara, o seu oi foi dizendo Sim, que você teve toda essa situação. Então, assim, você sim, percebe que foi permeado pelo sobrenatural mesmo, sim. né? Vocês viram muitas coisas acontecendo. Exato. Então, surge esse movimento de oração da minha mãe no momento que eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu não queria saber. E ela começa a orar por mim todo dia, 3 da manhã. 3 da manhã. Até hoje ela acorda. Ela nunca furou, nunca.
desde os meus 15 até os meus 32 que eu tô hoje. Mas, ô, Seite, deixa eu fazer uma pergunta. Eu sou um Sim, cara meio cronológico. tá bom. Vamos lá. Você tem irmãos? Tenho um irmão mais novo. De sangue, eu tenho um irmão mais novo, Tá, 4 menos, e tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, que são de criação, que vieram morar dentro de casa. tá certo, ok. Quando você nasceu, foi exatamente o que você acabou de falar. O seu pai morava em Santa Bárbara? Santa Bárbara, E aí ele foi transferido, ia ser transferido para a Americana. isso, E aí aconteceu isso que você acabou de comentar. Com exatamente. 5 anos aconteceu isso que você disse Fiquei também, cego, ok? O seu pai, nessa época, pastoreava, Já tinha começado a igreja, já começava a já, igreja. na garagem de uma casa, nesse momento. Tá, esta igreja, porque você já Aham. está falando para mim até os 15, quando você disse, não, eu não quero isso para Sim. minha vida, quando eu fizer 18 eu vou me afastar. Uhum. Mas dos 5 aos 15, você Tá. continuou frequentando a igreja que estava pela tua Sim, família. sim. Todo momento frequentei e como um bom filho de pastor fazia tudo. Você era aquele camarada que É. dá conta de tudo. Tocava, arrumava a cadeira, fazia jogral, como um bom filho de pastor, E, participando de tudo. e o se é que houve, Sim. quais as tuas resistências, os teus Tá. conflitos que fizeram com que você dissesse, não, eu não quero. Assim, é engraçado porque com 15 bom, também começa da idade, né? Já é Uhum, uma idade meio estranha, né? uhum, O menino com 15 eu acho que não pensa direito, e ele começa a fazer as suas perguntas. Mas nesse momento, eu considero assim, as minhas resistências, elas surgiram primeiro pelas amizades erradas que eu fiz. uhum. Começou aí, Fora da igreja. fora da igreja, num colégio evangélico. Então, isso é uma Entendi. coisa de se preocupar, porque se eu tive essa experiência dentro de um colégio evangélico, fico imaginando fora hoje em dia. A gente tem conversado, inclusive, num quadro que a gente tem aqui, que chama Vozes do Futuro, Tá. se é melhor colocar um jovem num Aham. confessional, num não confessional, Sim. um homeschooling, por exemplo. Então, a gente tem... Tá. Isso também é uma coisa que a pessoa que está vendo aqui vale a pena, É, porque a gente vê que existem prós e contras em todos os todos lugares os lugares. e Todos os os pais lugares. precisam monitorar É. muito proximamente os seus filhos. Sim, eu considero isso, eu considero. Sempre vai ter a vantagem e a desvantagem. Assim, eu considero que a escola, o colégio confessional é uma boa opção. Uhum, Eu tive boas experiências uhum, e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse ido para esse lugar. uhum, Mas eu tive amizades erradas uhum, ali da mesma uhum, maneira. uhum, Mas paralelo a isso, eu comecei a ver algumas decepções dentro da igreja. uhum, E assim, para ser bem vulnerável, bem uhum, transparente, eu tive algumas decepções com pessoas que me lideravam na época, na minha adolescência. uhum. E assim, ó, engraçado, porque talvez é uma dor minha que não é uma dor de tantas pessoas para fora. Mas eu tinha uma dor porque eu era tratado diferente. Por ser filho do pastor? Exato, exato. Tanto na cobrança quanto Uhum, no privilégio. Eu falo, cara, eu não escolhi isso aí. uhum, Essa era a minha dor. uhum, Eu não escolhi isso. Por que que eu tenho que ser diferente? uhum, E eu comecei a ver isso. E olha que interessante, porque uma das coisas que aconteceram, que foi libertador para mim, porque eu tinha essa dor. Cara, eu não escolhi ser assim. Por que tem que ser diferente para mim? E aí um dia meu pai, muito assim, usado por Deus, ele falou, olha, vamos conversar sobre isso. Você está reclamando que para você é diferente, tudo é diferente. Eu falei, é. Ele falou, eu concordo. Eu não esperava que ele ia concordar. uhum, Eu esperava, a resposta dele não vai ser essa. Ele uhum, falou, não, eu concordo. Você sabe por que é diferente? Porque você é diferente. Porque existe algo de Deus para você que é diferente. uhum, Então você pode encarar isso como uma dor, você pode encarar isso como um privilégio. uhum. Mas paralelo a isso, muitas coisas, só para ter ideia. Bom, enfim, eu não sei também por que aquele tipo de coisa começou a acontecer. Mas eu tive problemas sérios com pais de pré-adolescentes que iam na igreja junto comigo. Só para ter ideia. Uhum, Uma vez eu tava brincando lá no futebol, briguei com o menino, uhum, bati no menino, uhum, criança, uhum. e o pai desse menino me pegou pelo pescoço, literalmente pelo pescoço, me levantou na parede e me bateu fisicamente. Um adulto batendo, ele falou, é só porque você acha que você é filho do pastor? Só que eu vejo assim, o diabo, ele começou a usar tudo para falar, olha, é isso tudo porque você é filho de pastor. Talvez com a finalidade de tirar Com você desse certeza, caminho, com dessa certeza, direção, né? com certeza. Esse tipo de coisa. Pessoas, por exemplo, tem uma mulher na igreja, lá na época, que ela cismou que tinha alguma coisa errada comigo. E ela começou aí durante meses na frente da minha escola, todos os dias que eu saía do colégio, ficava na frente da escola me esperando para ver o que eu ia fazer. Vamos ver se ele tá pecando, vamos ver se o filho do pastor, vamos ver se a família do pastor é perfeita.
Ataque puro, é coisa assim que eu olho hoje e falo assim, eu não entendo. Só que essas coisas começaram a entrar na minha cabeça, eu Uhum, falei, eu não quero saber disso. uhum, Eu não escolhi essa vida, eu não quero. uhum, E paralelo a isso, ah, você é filho do pastor, você rouba. E todas essas brincadeiras, uhum. isso foi entrando na minha cabeça. Com 15 anos eu falei, eu não quero isso pra mim. Eu tinha Então, decidido. então você não teve uma decepção com a fé cristã? Não tive uma decepção com a fé, nunca tive. Nunca tive. Eu tive uma decepção com a organização. Sim, com a instituição, com a Exato. organização, com a Puramente. humanidade dentro da Puramente. igreja, né? Puramente. Isso, Sim. exatamente isso. A humanidade dentro da igreja. Chegou uma hora que eu falei, eu não quero. Meu pai e minha mãe, eles sempre assim foram muito. Eles foram sábios em o que levar para dentro de casa e o que não levar. Uhum, Então, eles não falavam das lutas dentro da igreja. Eles seguravam essas lutas uhum, para eles, mas eu era sempre fui muito curioso, eu sempre fui uhum. muito assim, deixa eu ver o que tá acontecendo. Várias vezes eu ia atrás da porta ficar É escutando o o que tava. esperto, né? Filho Não, eu era esperto, né? assim, eu era desse jeito. E eu vi algumas vezes meu pai e minha mãe chorando. Uhum, Poxa vida, olha aquele discípulo, olha aquela pessoa, olha aquela família. uhum, Eu comecei a relacionar na cabeça com 15 anos, tudo isso aí começou a entrar. Eu falei, eu não quero isso, não vale a pena. Entendeu? É muito esforço, é muita dedicação. E eu não sei se tem filhos de pastores nos escutando hoje, que uhum, deve ter, mas é só quem entende. uhum, É só quem entende. uhum. E eu falei, não, não quer saber disso aqui, eu não quero. Não. E eu decidi, com 15 eu falei, ó, não vou mais para a igreja. Meu pai falou, olha, você tá dentro da minha casa, eu pago suas contas, enquanto for assim, você vai me obedecer, você vai para a igreja. Depois que você tiver 18, você Você responder está pelos livre. seus atos, você pode escolher. Ou seja, você acredita que o fato de terem trazido todas as revelações, as Uhum. palavras que haviam sobre você oralmente, Sim. fez com que o mundo espiritual conhecesse? Essa é uma pergunta meio estranha, porque É. assim, nós entendemos que o mundo espiritual não tem acesso a Uhum, muitas coisas, mas uhum. conforme nós, como seres humanos, vamos Sim, declarando isso uns sim, para os outros, o mundo espiritual leva aquilo a acredito. sério. Acredito assim, eu acredito que Satanás ele não tem como saber, ele não tem a capacidade de prever, Sim. né? Mas ele obviamente, ele é muito inteligente nas suas estratégias. Uhum, Então eu creio profundamente que ele está fazendo a leitura dos ambientes espirituais. uhum, Mas peraí, por que tanta palavra? Por que tanta movimentação espiritual ao redor? uhum. Eu creio profundamente. Ele está olhando para isso e falando, não, quer saber isso aqui eu tenho que destruir antes, eu não sei para onde vai Sim. chegar. Então, eu creio mesmo, creio mesmo. Tem. É interessante, né? Porque como cristãos a gente não pode fechar os olhos para o mundo espiritual, né? Uhum, E assim, eu faço parte de igrejas reformadas, uhum, tradicionais, e que leva-se a sério isso, mas não é uma coisa que a gente sim, mergulha com profundidade. É uma coisa que uhum, está lá, mas não, a gente não toca isso muito, né? é, Mas existe esse mundo espiritual, é inegável, né? A existe. Bíblia propõe isso e eu acho que é interessante você estar trazendo isso, Uhum, até para que vários públicos que estão assistindo a gente sim, possam perceber claro, também como se posicionar diante de tudo isso, né? claro, eu creio nisso, por isso assim, tem que ter muita sabedoria, precisa ser regado de jejum e oração, Sim. porque não é assim, ó, nossa, eu tenho uma palavra profética, ou eu tenho uma revelação e pronto, isso vai. Não, existe muita resistência espiritual mesmo. Uhum, Olha que curioso, um dos grandes, assim, homens de Deus que eu reconheço, uma vez eu estive com ele e a gente estava tendo conversas espirituais, e uhum, ele até fez ele falou, ó, peraí, antes da gente conversar, deixa eu fazer uma oração. E aí eu falei, tá bom, né? Aí ele orou e ele falou isso. Ele falou, Deus, que o Senhor agora segue e deixa o inimigo surdo para as conversas que nós vamos ter dentro dessa sala. Nós não permitimos nenhum inimigo. E eu, naquela hora eu falei, eu nunca tinha pensado nisso. sim, E é uma realidade, porque ali era uma conversa sim, estratégica, era uma conversa espiritual, e o inimigo tá aí. sim, Essa é a sim. realidade. Eu já participei de uma reunião exatamente com orações dessa forma e Aham. entendo exatamente igual. É. Assim, não é uma coisa que a gente faz. A gente, Não, talvez é até porque eu não verdade. estou com tantas reuniões tão estratégicas Aham, assim, né? sim. Mas entendo que, Sim, que, que eu acredito nisso. eu vou voltar no ponto que você falou que com 15 anos a sua mãe começou a Uhum. orar ao lado da sua cama às 3:30 da manhã? 3 da manhã. 3 da manhã. O que É. que acontecia? Então, esse momento eu já estava, assim, bem terrível, né? Então, quando eu decidi não ir para a igreja mais, eu falei, quer saber, eu já perdi 15 anos, agora também vou fazer tudo que eu não fiz. Foi dessa maneira que eu pensava. E foi muito difícil, eu vi muitas vezes meu pai e minha mãe chorando, e eles foram tentando, porque era novo, eu sou o filho mais velho, então eles não tinham passado por isso. E eu vi eles tentando diversas estratégias. Vamos corrigir,
Não, vamos trazer para perto, vamos abraçar, vamos ensinar. E nada tá funcionando. Chegou um momento que meu pai e minha mãe, eu vi eles falando isso. Tipo, não tem mais o que falar pro Seide. Nós já fizemos, nós já ensinamos, nós já falamos. E aí minha mãe pegou e falou, olha, eu sinto de fazer a única coisa que a gente pode fazer, orar. E minha mãe começou todo dia, 3 da manhã. Todo dia. Ela acordava, entrava no meu quarto em silêncio, ajoelhava do lado da minha cama e ela orava. Só que assim, minha mãe, ela é fervorosa. Então, no meio, assim, ela ia, Deus abençoe, Deus, baixinho. Só que no meio ela esquecia e ela ia aprofundando aquela oração, começava a gritar dentro do meu quarto, bater no meu peito. Eu brinco, eu falei, se eu não convertesse, eu nunca mais ia dormir. Eu falei, então deixa eu já entregar, eu brinco com isso. Porque realmente minha mãe começou a ter esse momento de oração. Só que isso durou praticamente 2 anos, né? 1 ano e pouco, quase Isso dois foi anos. todos os dias. Minha mãe nunca faltou. Nunca. Zero. Zero. Nunca. E eu comecei a falar, cara, ela tá persistente, pelo menos ela é persistente. E foi desse lugar onde surge o ministério, que uma das veias mais fortes da minha mãe, que é isso. Uhum, Que é esse grupo de oração. São quase 5.000 mães. uhum. Que ela tem um grupo lá, todos os dias, 3 da manhã, todas essas mães estão levantando para orar pela vida dos filhos. Isso está em mídias sociais também, pessoas. Muito no dela, muito no dela. Até pergunto porque vai ter Aham. muita gente que vai se interessar por Sim, fazer isso, sim, né? é Então, muito assim, é muito orgânico. Ela não criou aham, estratégia, aham, ela foi simplesmente acontecendo. começou a testemunhar. São milhares de testemunhos de Uhum, pessoas que começaram a orar pelos filhos e os filhos começaram a viver aquilo que Deus tinha. uhum. Bom, assim, ela tomou uma posição, né? É uma É, posição de 2 anos sim, contínua. Ela ainda está, você está com 32, ela começou com 32, 15, com são 15. 17 anos É, orando todas as madrugadas, todos os dias até pela hoje, madrugada. até hoje, Então, até hoje. acho que isso, E né? foi Quem planta engraçado, colhe alguma coisa. foi engraçado porque o último dia que eu dormi na casa dos meus pais foi quando eu casei. Depois que eu casei, eu Uhum, saí. uhum. Mas até no dia do meu casamento, eu lembro que ela levantou, ela acordou, ajoelhou do lado da minha cama no dia do meu casamento e orou por mim. E então assim, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, ela com a mesma prática. E até hoje, hoje ela já ora, não só por mim, pelo meu irmão, mas também pelas noras agora, né? A sua mãe, ela claramente é uma intercessora pelo seu ministério, Sem inclusive, né? dúvida, sem É dúvida, uma das sem grandes dúvida. colunas de intercessão É, sobre a sua vida, né? sem dúvida. Eu reconheço, e isso eu falo publicamente, que se Deus está fazendo alguma coisa na nossa vida, é fruto da oração da minha mãe e do ensinamento do meu pai. Eu entendo que se por um lado você estava se afastando e o diabo devia estar colocando vários banquetes nas suas mãos Uhum. porque ele queria que você Sim. se mantivesse afastado e sua mãe se Uhum. posicionando por outro lado. O que que fez que Uhum. você falasse, não dá, eu preciso voltar? Tá. O que fez foi uma experiência sobrenatural. Então, depois de 2 anos quase, na verdade, é 1 ano e pouco, minha mãe ela estava orando. Eu lembro que ela entra no meu quarto, e eu acordei, obviamente eu acordei. E na hora que eu acordei, eu vi ela fazendo uma oração. Ela falou: Olha, Senhor, eu estou muito cansada. E, e eu coloco a vida do Seite diante do Senhor. E eu sei, o Senhor já me falou o ministério que o Senhor tem sobre a vida dele. Então eu entrego. A minha mãe falou: Eu entrego a vida do Seite ao Senhor. Transforma a vida dele. Naquele dia eu acordei e eu já estava meio cansado, porque assim, de um lado Satanás estava colocando banquete, mas do outro eu já estava ficando meio frustrado com esse estilo de vida. Uhum. Tava muito vazio. Eu falei, eu tô aqui, mas não é isso. O próprio Espírito de Deus talvez Com já certeza, trazendo, né? com certeza. E aí eu acordo, eu sento na minha cama e eu brinco, né, que eu fiz a oração assim mais sem vergonha que eu poderia fazer. Eu simplesmente sentei e falei, olha, Senhor, eu de verdade não sei se o Senhor existe, eu acredito que o Senhor exista, mas se o Senhor existe, eu tô fazendo o compromisso de entregar minha vida hoje. Então não foi numa igreja, foi sozinho na minha cama. Eu falei, se o Senhor existe, me prova isso. E eu tive uma experiência sobrenatural que eu vi Jesus sentando na minha cama. Eu Nesse vi, momento, nessa oração? nesse dia. Eu vi Jesus sentando na minha cama. E aí, aí é uma coisa inexplicável, não tem como eu tentar explicar de forma racional. Eu simplesmente vi Jesus ali.
E naquele momento eu falei, ó, eu não tenho mais o que falar, então eu entrego a minha vida ao Senhor. Ele te falou alguma coisa? Nada, simplesmente ele sentou na cama e naquele momento eu falei, só que eu faço um compromisso com o Senhor. Já que eu vou entregar minha vida, e eu falei assim, e eu vou abrir mão de tudo, então eu faço um compromisso de ser diferente de todo mundo que eu vejo. Eu não vou entregar minha vida para ser mais ou menos, eu não vou entregar minha vida para trabalhar metade da minha vida para o Senhor e a outra metade para mim. Então eu faço um compromisso de entregar minha vida. Isso com 17 anos. Por isso eu falo que minha conversão foi com 17. Foi o momento que eu decidi entregar toda a minha vida para o Senhor. E dali para frente nunca mais parei. Você tinha. Bom, você obviamente não tinha pretensão nenhuma de virar pastor, não é? Eu Não. sei disso. A minha pergunta é se você tinha repúdio a ser pastor, porque é muito comum que filhos de pastores falam de qualquer coisa, menos ser pastor. Até posso ser cristão, mas eu não Aham. vou ser pastor. Eu não vou dizer repúdio, mas não era uma coisa que tinha na minha cabeça. Uhum. Eu falava assim, Deus pode me usar. Não é uma coisa que eu falei, ó, eu quero, eu tenho essa Entendi. pretensão, eu tenho essa gana, porque tem muita gente que tem isso, eu Uhum. nunca tive isso, foi uma Uhum. coisa muito natural. Uhum. Então não era um repúdio, mas também não era uma grande perseguição. Entendi. E durante o período que você ficou na igreja, ou seja, Uhum, até os seus 15 anos, você falou que você fez muitas coisas. Entre as muitas coisas, uhum. acredito que você tenha servido em vários ministérios, Sim, música e tudo muito, mais. muito. Algum desses outros ministérios chamava mais atenção do que até o Eu era pastoral? músico, né? Eu era músico, então eu era do louvor. Eu sempre fui do louvor, e isso que me chamava mais atenção. Uhum. Agora, é até curioso dizer isso, porque com, com 15 anos, na verdade, com 17 anos, que eu de fato tive a minha conversão, Uhum. eu já tinha lido a Bíblia pelo menos 17 vezes. Uma Eu vez já por ano. tinha uma vez por ano. E eu lembro porque as primeiras vezes que eu li, eu já lia duas vezes, porque eu falava, eu quero ter a mesma quantidade de leitura bíblica do que eu tenho de idade. Uhum. Hoje é bem mais do que eu tenho. Hoje eu já perdi a conta, por Uhum. Você sinal. vai... Mas mesmo é interessante, porque com 17 anos vou me converter, eu vou entregar minha vida para Jesus, e eu já tinha lido a Bíblia diversas vezes, já tinha feito tudo dentro da igreja, e super envolvido, mas eu tive aquele texto, né? E antes eu só escutava falar, agora eu tenho as minhas experiências com o Senhor. Foi isso que aconteceu nos meus 17. O que começou a acontecer a partir de então? Porque assim, foi sobrenatural o que aconteceu. Uhum. Esse foi o seu grande ponto de virada, e esse Sim, ponto de virada fez com que você mudasse totalmente a sua foi, vida. E aí, o foi. que começou a acontecer? Na verdade, nada, né? A única diferença foi que eu decidi. Então eu sempre fui muito decidido. Eu acordei no outro dia e eu fui assim, extremamente radical. Eu já falei, olha, quer saber, eu fiz uma lista, literalmente Uhum. uma lista. Falei, esses nomes aqui eu não ando mais a partir de agora. Já eliminei alguns amigos que eu sabia, eu já comecei a cortar meus planos, eu comecei a não praticar as práticas que na época eu estava, Uhum. eu comecei a limpar minha vida de tudo quanto é jeito. Então, de forma sentimental, almática, eu não senti muita coisa. Porque esse é um ponto, né? Porque tem pessoas que acham que o meu ponto de virada eu vou sentir, eu vou. Não, nem Uhum. sempre. Foi uma decisão muito consciente, foi uma decisão sóbria. E essa sobriedade me levou a uma mudança de rota. Isso sim. Mas se você falar assim, você sentiu. Não, não senti nada. Então, mas talvez isso seja exatamente a metanoia, né? A É, famosa mudança de mente mesmo, né? eu Que você fala, acredito que foi isso. pô, cara, É. sou outro agora e ok. E você, nessa época, você já tinha descido as águas? Já tinha sido batizado ou não? Eu já tinha. Tá, Eu fui batizado com 15 anos. tá. 14 para 15 anos. Foi antes disso. Então, é porque claramente assim, não é o fato de não É, acreditar em Cristo, sim. era o fato de não acreditar naquele modelo de igreja, naquilo É. que Deus tem, é aquela história de falar, né? Eu acho assim, na verdade, eu resumo que a minha vida, ela foi muito assim. Eu tô vivendo com o Senhor. Uhum. Mas 17 eu comecei a viver para o Senhor, Excelente. tá? Então eu acho que essa foi a mudança. Senão fica até uma coisa meio estranha, porque eu já tinha lido a Bíblia, Sim, eu orava, eu jejuava, sim, eu estava lá na igreja, sim, mas a mudança para mim foi essa. Eu entregar a minha vida, falar, agora a minha vida é para o Senhor. Até então eu estava ali cômodo, né? sim. E até por isso que eu acho que eu desviei, né? Uhum, uhum. Porque eu estava ali, é cômodo, tá confortável. Mas o Seite é interessante, agora eu vou até chamar de Pastor Seite, porque Aham. esse daqui é aquela que vale a pena.
Eu tenho conversado com muitas pessoas falando que se Paulo pudesse visitar a maioria das igrejas hoje em dia, como é que Paulo ia Ah, reagir em relação à postura dos cristãos dentro das é igrejas? complicado, é bem complicado. Eu estava falando isso hoje, na verdade, estava conversando isso com uma pessoa hoje. Falei, é delicado, porque de um lado nós estamos vendo assim, infelizmente, eu considero que o próprio Deus está fazendo um limpa na igreja. Então, essa quantidade de escândalo, essa quantidade de problema que está surgindo, grandes pastores, pastores que eu olhava e falava, cara, isso aqui é uma referência para mim. Chegando no final do ministério agora e o negócio desabando. Uhum, Eu creio mesmo que existe, de um lado, uma limpeza que o Senhor está fazendo. uhum, Do outro lado, tem muita gente com fome. Então, até a gente estava falando sobre isso, porque eu falei, eu não sei se eu concordo 100% com pessoas que estão se levantando para, nossa, nós vamos ser os justiceiros. uhum, Aí até a pessoa falou isso, falou, mas e se Paulo, Paulo não agiria dessa maneira? Essa foi a conversa de hoje, inclusive. uhum, Eu falei, eu não sei, porque de um lado está surgindo justiceiros, que eu entendo o motivo, uhum, só que a impressão que eu tenho é que essa justiça que está sendo feita mais está afastando pessoas da igreja do que levando pessoas para a igreja. uhum. Então, até onde é saudável isso? Então, é essa tensão. Eu acho que Paulo teria boas perguntas para fazer. Quando você fala justiceiro, refina aí para mim, para eu poder entender melhor. Pessoas que, na verdade, estão. A impressão que eu tenho, né? A Uhum. impressão que eu tenho é que tem pessoas que o ministério dela é jogar pedra. Apontar. Apontar. Eu acredito que nós temos que corrigir, nós Uhum, temos que levar a uhum, verdade. Eu acredito que nós temos. Jesus fez isso também, uhum, eu acredito. uhum. Só que a minha preocupação nessa postura é justamente: será que nós estamos fortalecendo a noiva de Cristo ou enfraquecendo com as nossas posturas Entendi, midiáticas? entendi. Então, pessoal, hoje é fácil, todo mundo pega, vai para frente de um celular e Uhum. fala. Eu entendo isso. Mas até tem muita gente que faz críticas, e eu sou uma dessas Uhum, pessoas, pastores de YouTube, né? Não uhum. existe pastor de Então, YouTube. É. é isso que eu tô dizendo. É fácil hoje a pessoa chegar e Ah, simplesmente falar o que. Tudo bem, eu concordo. Não pode ser tolerado sim, posturas. sim. A postura, principalmente, de um pastor, eu considero. Meu pai sempre ensinou isso. Seite, você não é obrigado a ser pastor. Mas se você for, você tem que entender. Existe uma grande Sim, responsabilidade. Eu sim. concordo, tem que ser corrigido, tem que ser alinhado. Mas é difícil você chegar num lugar onde as pessoas estão olhando para dentro das Uhum, igrejas, uma das razões por esses justiceiros, uhum, uhum, e eles estão desacreditados da igreja, uhum, uhum. entende? Mas Então, o resultado é difícil disso. convenhamos, e não é objeto da nossa conversa aqui, a gente pode até Aham, chamar você para sim. conversar em outro momento, mas assim, tá muito fácil jogar pedra também em algumas denominações, gigantes, inclusive, né? Tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Eu concordo, assim, ó, eu estava até falando, é difícil porque qual o problema? O desequilíbrio. Tá indo para um lugar, aí é um desequilíbrio astronômico, aí a pessoa ela se fere com o desequilíbrio, Uhum, que existe, obviamente, aí ele pega e quer inverter a mesa agora. Então, sim, agora eu vou para outra extremidade. sim, Não sim, consegue encontrar o equilíbrio, sim, né? concordo, concordo. Então, isso é uma dificuldade. Isso tem a ver com a próxima conversa que eu vou ter com você agora, que eu já estou abrindo, que é o seguinte: você hoje trabalha com líderes, você é um gestor de gestores, é o famoso train the trainers, né? Aquele cara que está Uhum. sempre treinando pessoas para ser treinadores e Sim, desenvolvendo outras pessoas. Quando é que isso começou? tá. Isso não, isso foi assim, foi uma crise minha, né? Eu Uhum, digo assim, ó. Então, para resumir, se alguém me pergunta hoje, o que você entende como o seu propósito? O seu propósito de uhum, vida? O que uhum, você entende em Deus para construir? O que Deus me tem dado como revelação é, primeiro, construir igrejas sólidas, uhum, igrejas saudáveis. uhum. Então, eu acredito profundamente que até Jesus voltar, ou até eu morrer, Uhum. eu vou estar construindo igreja. Implantações? Implantação, gestão, auxílio, treinamento de igreja, capacitação, organização, tudo que envolve igreja. A minha vida é igreja, Uhum, tá? uhum. Então esse é o primeiro ponto. Uma pergunta para ti, que essa é denominacionalmente da onde você está ou Não, não, interdenominacional? eu não creio, porque hoje eu não rodo só dentro da denominação que eu tô. Uhum. Então eu entendo em servir as igrejas, Entendi. tá? Ok. Então, igreja. O ponto 2, eu diria que é o treinamento de líderes, ou
em uma palavra um pouco mais crente, seria o discipulado de líderes. Uhum. É discipular pessoas. Eu entendo claramente Deus me chamando para discipular. E eu diria que o número 3 é pregação da palavra. Então, são 3 áreas que eu entendo. Deus me deu isso, Deus me pediu isso, Deus me direcionou e é o que eu vou fazer. Então, agora, isso foi uma descoberta a longo prazo, não foi da noite para o dia. Como que aconteceu isso? Muitas coisas, né? Então, eu vou dar um exemplo de uma delas que foi uma confirmação bem forte. Eu fui para uma instituição chamada Jocum, Jovens com uma Missão. Sim. Eu fui para o Paraná e fiquei ali alguns meses sendo treinado, que é uma escola, na verdade, missionária, Uhum. uma base cristã. Então, com 18, eu já fui para lá. E eu tinha acabado de tomar minha decisão com Jesus. E eu cheguei ali e eu falei, eu preciso saber. Tá bom, Senhor, eu entreguei minha vida e agora? O que eu vou fazer? Uhum. O que o senhor quer? Qual é a missão? Uhum. Então, minha cabeça ela é muito dessa forma. Qual a missão? E eu não sabia. O que o senhor tem? E eu fiz um propósito de oração. Eu acordava lá, nossa programação começava às 7. Eu fiz um propósito, todos os dias às 5 da manhã, durante 30 dias, acordar. Isso. Nós estávamos no Paraná, então muito frio na época. Eu fazia até uma fogueirinha e eu ia lá pro meio do mato orar, Uhum. pedindo, Senhor, me mostra. 30 dias, o Senhor não falou nada, Uhum. absolutamente nada. E eu lembro, eu brinco, você até perguntou o que você gostava antes, porque eu orava e eu falava assim, Senhor, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, eu só não quero ser 2 coisas. Eu só não quero ser missionário e intercessor. Uhum. Missionário não tem paradeiro, intercessor fica muito parado. Eu falei, as 2 extremidades eu não quero, brincando. E naquele momento, nada aconteceu, 30 dias, meu propósito acabou, no outro dia eu falei, não vou acordar. E não acordei mesmo, desliguei meu despertador e eu acordei sozinho. Eu No senti o horário. Senhor me chamando naquele horário. Eu falei, Uhum. cara, eu não acredito. Aí eu acordei, falei, já que eu acordei, eu vou orar. Uhum. Desci e nesse dia eu estava orando e eu vi, não visão aberta agora, mas eu vi isso no meu espírito, eu senti Uhum. isso no meu espírito, como um globo na minha frente. Uhum. Aí aquele globo tinha um pontinho vermelho, aquelas imagens que você vai marcando assim Uhum. com os pins, né? Uhum. E esse do globo saía do Brasil, ia para Portugal, Uhum. de Portugal ia para os Estados Unidos ia para África, e ali depois eu vi o globo todo vermelho, cheio de taxinha, né? Uhum. Naquele momento o Espírito Santo falou comigo, falou, Seite, eu tô te levantando para treinar pessoas e pregar a palavra. Foi ali que eu tive o primeiro acesso, que eu comecei a entender. Eu falei, tá, então eu tenho uma ideia do que Deus está fazendo. E foi curioso, porque eu tenho isso anotado na minha agenda da época. Eu nunca tinha saído do país com 18 anos. Uhum. E Deus me mostrava que o primeiro lugar era Portugal, depois era Estados Unidos, depois era África. Eu Uhum. gravei bem esses. Uhum. E foi justamente a ordem das minhas viagens internacionais. Mas você procurou Não. essas, ou elas foram surgindo? Por exemplo, nós tínhamos lá na base centenas de alunos que no final dos 5 meses, o 6º mês era aquilo que a gente chama de prático. Uhum. Então você é sorteado Uhum. e você é enviado para alguma nação sem você saber. Você, Uhum. simplesmente eles escolhem por você e te mandam. Poderia ser qualquer lugar. Poderia ser qualquer lugar. E olha que interessante, porque primeiro me colocaram para ir para Chile. Eu fui sorteado para o Chile. Uhum. Falei, beleza, tudo bem, Chile, né? Uhum. E por alguma razão, na verdade, se eu não me engano, uma das pessoas que ia para Portugal, ela desistiu da escola e foi embora. Uhum. Aí abriu a vaga. Aí eles falaram, não, vamos puxar o Seite para Portugal. Uhum. Então a visão se concretizou porque foi o Uhum. primeiro país que eu pisei. Eu fui para Portugal, depois fui para os Estados Unidos, depois fui fazer missões na África. Então não foi uma coisa que eu procurei, foi acontecendo de forma muito automática. E aí depois dos próximos 4 anos, eu já tinha passado por mais de 14 países. Durante esses anos, esse tempo que você foi para esses 3 locais, você ficou quanto tempo total? Cada viagem um pouco, né? Então, Portugal eu fiquei 68 dias, mais ou menos. Entendi, entendi. Estados Unidos eu fiquei menos, aí África eu fiquei acho que coisa de 20 dias. E durante essas viagens especificamente, encontro com o sobrenatural ou simplesmente recebendo instruções de Não, Deus, essas viagens eram para fazer missão. pregação de evangelho? Pregação, Então, mas assim, nada de sobrenatural naquele momento, só a pregação mesmo. Sim, nós vivenciamos muitas coisas sobrenaturais, né? Aham. Então, desde cura Vocês sobrenatural, tinham também? curas sobrenaturais, pessoas que não andavam, cadeira de roda, levantando em uma das cruzadas que nós participamos. Aham.
Então, experimentamos, assim, diversas coisas sobrenaturais mesmo. Eu fiz questão de fazer esse apontamento, porque, de Uhum. novo, nós temos a audiência aqui de Sim, vários tipos de pessoas de igrejas diferentes. sim. E tem muitas pessoas que entendem que isso Uhum. acontece, mas com uma frequência Sim. passada, sabe? Aquela assim, Aham, acontece, pode aham, acontecer, é possível, mas improvável, sabe aham, assim? tá. E tem aquelas pessoas que falam, não, se a gente acreditar, isso é Sim, para o tempo de hoje. sim, E eu entendo, que eu conheço você, que você é uma das pessoas que acredita sim, que é para o tempo de hoje. Não significa que toda vez que eu orar vai sim, acontecer, mas eu vou aham, orar sempre até que sim. aconteça, né? Concordo totalmente. Eu vejo assim, a pessoa que ela fala, olha, eu até acredito, mas não vejo. Muito é. Eu vou usar uma exemplificação que ela é boa para isso, que é músculo. Então, a quantidade que você exercita um músculo Uhum, é o que você ganha força. uhum, Então, o músculo sobrenatural, ele precisa ser exercitado. uhum, E não é sempre que você está exercitando o músculo que você está vendo. uhum, Eu já orei centenas de vezes que não aconteceu nada. uhum, Mas eu vi já dezenas de vezes que eu orei e algo uhum, sobrenatural aconteceu. uhum, Então, coisas sobrenaturais. Eu vou falar aqui, pode ser que a pessoa concorde ou não, mas uhum, coisas sobrenaturais, do ponto, vamos orar, fazer uma vigília uhum, e gravetos brilharem no meio do mato. uhum, Vi diversas vezes uhum, isso aí. uhum, Era tão real que você pegava uhum, graveto, colocava no meio da Bíblia, você conseguia ler a Bíblia. uhum, E eu sei que é graveto, né? Porque eu guardava, no outro dia eu chegava uhum, em casa, era graveto, graveto. uhum, Então, desde isso, desse tipo de coisa, eu vi já pessoas levantando cadeira de roda. Eu posso testemunhar a cura do meu olho. uhum. Eu fui curado do meu olho. Você tem ainda o diagnóstico até Eu tenho hoje lá? diagnóstico, então não é uma coisa assim que eu estou Está inventando. distante, né? Então, assim, eu vejo que a necessidade. Se você deseja experimentar o sobrenatural, você precisa exercitar o músculo. Uhum, E é fé. Não, uhum, não é uma coisa humana natural. uhum. Então, é desde uma dor de cabeça, perna crescendo, gente. É coisa assim, extraordinária. Extraordinária. Mas é muito interessante, isso não tem como a gente parar um pouquinho nesse assunto Aham. aqui na cronologia da conversa e falar um pouquinho mais assim, porque por um lado existem pessoas que não oram, por outro lado tem pessoas que elas oram e determinam que vai acontecer e acham, e se não acontece exatamente naquele exato momento, falam, não, o Senhor vai curar, é só esperar, tal, que Aham. também não é uma verdade. Tá. Na verdade, o que você está me dizendo é assim, eu vou sempre orar. Uhum. Se o Senhor vai curar ou não Sim. vai curar, são outros 500, Exato. mas eu vou orar sempre. Exatamente. E você não vai dar nenhuma garantia para a pessoa, você só vai falar: Aham. olha, ele Sim. cura. Cabe a ele querer ou não querer. Claro. Eu concordo, é assim, eu sempre vou fazer a minha parte, eu sempre vou declarar a cura. Mas assim, ó, eu também entendo, não podemos colocar nada que é do Senhor dentro de uma caixa. Sim, Então, não, assim, ó, vamos criar um padrão, sim. né? Não é. Teve momentos, por exemplo, que eu vi ali uma oportunidade de orar por cura Uhum, e eu senti no meu espírito, não ora. uhum, Não, mas que eu senti, não ora. uhum, Então, assim, não tem como ter um padrão. Agora, o que eu sempre falo é, exercite a fé, uhum, tá? Pratique a fé, creia no sobrenatural, o Senhor se move no sobrenatural, uhum, exercite o músculo sobrenatural uhum. e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. O Senhor, ele é real. É interessante a gente ler, por exemplo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, pega Romanos primeiro, 2 Coríntios, você pega depois Gálatas, Sim, você pega claramente a situação de Paulo e você percebe que ele era um camarada que as pessoas usavam partes da de vestimenta dele para curar outras pessoas, para sim, expelir demônios. E esse camarada teve uma vida que o sobrenatural foi muito forte na vida dele, no entanto, ele viveu uma vida natural também, ele natural. participou por todas as coisas. Então, é engraçado que parece que para a maioria das pessoas é assim, não, ou é só de uma forma ou é Não, só de ou é um outra. estranho do sobrenatural É ou é um isso, racional é cabeçudo. isso, é muito Mas interessante. eu amo Paulo, tá? Então, assim, tem uma coisa que eu gosto de sacar na vida de Paulo, que é o texto onde ele diz assim: eu poderia pregar com as palavras de sabedoria que eu carrego. Então, pensa, na época, Paulo falava diversas línguas. Ele tinha um acesso socioeconômico diferenciado, Uhum, postura política, o cara ele era diferenciado em todos os aspectos. uhum, Então ele chega no momento que ele fala assim: eu poderia pregar uhum, e te convencer uhum. só pelos meus acessos. Persuadir. Mas aí ele vira e fala o quê? Porém, eu escolho pregar pelo poder, para não esvaziar a cruz de Cristo. Então, você percebe que era uma pessoa extremamente racional, Sim. extremamente inteligente, extremamente posicionada, mas ele vira e ele diz:
o poder do Senhor existe. Eu escolho viver pelo poder do Senhor. Quando fui ter convosco, não foi com palavras de persuasão humana, mas demonstração do Espírito e do poder de Deus. Exatamente, exatamente. Então, Paulo, toda hora, ele tá puxando essa tensão. E é uma tensão mesmo, né? É uma tensão. Isso é interessante, porque liderar, você falou que você tem 3 ministérios específicos. Uhum, A implantação, né, de uhum. igrejas bíblicas, você usou até uma outra palavra que não é implantação, desenvolvimento, É o alguma coisa. desenvolvimento de igreja, né? Isso, de igrejas bíblicas. O liderar, como é que, Uhum. usando a sua palavra? Liderar e discipular pessoas. Discipular pessoas. Isso é Aham. interessante, porque é, você teve alguma pessoa que você andou próximo dessa pessoa? Sim, tive algumas pessoas que foram, e eu já falo assim, tranquilamente. Eu acredito muito no discipulado. Uhum, E eu vou falar por quê? Porque eu sou fruto do discipulado. uhum, Então, eu tive algumas pessoas que eu considero que foram meus líderes, que me discipularam, que me colocaram no trilho. Eu não posso aqui não destacar meu pai. uhum, Então, meu pai, eu brinco, né? Mas é uma realidade. Meu pai é a pessoa mais crente que eu conheço na minha vida. Eu não conheço alguém mais crente do que ele. Então meu pai me ensina. Mas eu tive um discipulador que ele chamava Tio Cullen, Walter Cullen, que ele é de família missionária dos americanos. Ele veio para cá como missionário. Ele foi discípulo do Bill Bright. E só para ter ideia, eu tinha na época 20 anos. Na época ele já deveria ter uns 70. uhum, E assim, eu ia para casa dele semanalmente uhum. para sentar com ele, tomar café, para ele me ensinar sobre o evangelho. E ele, assim, me discipulou. Só para ter ideia, para eu conseguir entrar na casa dele, ele me deu uma caixinha com 365 versículos. Eu só podia entrar para a casa dele quando eu decorasse o versículo da semana. Então, todas as semanas eu tinha que falar de cor o versículo da semana e o versículo da semana passada. Ele falou, por isso você não vai conseguir construir um ministério se você não conhecer a Bíblia. Então, ele me ensinou muito sobre duas coisas. Bíblia, sobre o estudo da palavra, e ele me ensinou muito sobre evangelismo. Ele falou, Seide, eu nunca passo um dia da minha vida sem falar de Jesus para alguém. E ele andava com aquilo que a gente chama de 4 leis espirituais, que, por sinal, ele trouxe para o Brasil. Foi ele que trouxe. Ele trouxe 4 leis espirituais para o Brasil. Ele andava aqui no bolso e todo lugar que ele ia falava de Jesus. Então ele me ensinou. Mas eu tive outras pessoas. Eu andei muito perto do pastor Lucinho. No início do meu ministério com juventude, o pastor Lucinho me recebeu na casa dele, para ficar na casa dele. Uhum, E ele me treinou muito a respeito de pregação, de ministério de jovens. Mas eu tive outros, e hoje, por exemplo, eu ando com o pastor Teófilo Hayashi, que uhum, para mim é um dos grandes líderes hoje de forma global. uhum. A visão estratégica, a implantação de igrejas. Então eu andei com pessoas, eu falo, eu sou fruto disso. Por isso eu acredito tanto. Isso aconteceu ao acaso de Deus, nas Uhum. cristocidências, ou você foi intencional a procurar isso? Os dois. Eu creio muito em conexões que seriam impossíveis se o Senhor não permitisse. Então, Uhum, o pastor Lucinho, a primeira conexão que eu tive com o pastor Lucinho foi porque eu estava fazendo missões no Espírito Santo, em Vila Velha, uhum, e por um acaso nós escolhemos uma igreja para participar do culto no dia e ele estava pregando e eu consegui conectar com ele no final. uhum, Então foi uma abertura. uhum, Mas nada também foi por acaso. uhum. Porque todas essas conexões exigiu muito assim, sabedoria, vai atrás, se conecta, invista. Então as conexões elas exigem esse investimento para que venha acontecer. Pastor Seiichikono, seu nome, ele é um nome oriental. Sim, Você é de origem japonesa, seus japonês, pais? meus avós por parte de pai. Tá. Dentro pelo menos na nossa expectativa brasileira, estou falando expectativa porque Aham. tem uma coisa que é expectativa, tem outra coisa que é a realidade, Sim, né? A expectativa do brasileiro em relação ao oriental é que a disciplina é uma marca. sim, Você acredita que a disciplina seja uma marca do seu ministério, da sua sem vida? dúvida, sem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Eu acho que sim, é por conta. Meu pai e meu avô sempre foram muito, muito determinados. Então, sim, isso vem da minha criação, mas é também algo muito, acredito, do meu temperamento, do meu jeito. Então, eu sou uma pessoa que eu coloco a coisa na cabeça, eu vou fazer, eu tenho a disciplina, eu não quebro, eu tenho meus hábitos, eu sou muito organizado. Coitado da minha esposa, que sofre com isso, mas essa é a minha maneira de pensar. Mas veio sim, Mas o líder, ele, geralmente, ele projeta a sua sombra sobre os seus liderados. sim, Como você é em relação aos seus liderados? tá.
Quanto à disciplina. Tá, é muito forte, muito exigente. Então, assim, só que são dois pontos importantes aqui. Eu tenho que ter muito a flexibilidade de discernir quem são as ovelhas Uhum, e quem são os discípulos. uhum, Então, as ovelhas é um tipo de tratativa, é uhum, um tipo de conexão, é um tipo de fala, é um tipo de investimento, uhum, mas eu tenho pessoas na qual Deus me direcionou para discipular, uhum, tá? E tem uma frase que eu acho que é bem interessante sobre isso, que é: eu, por ser um ser humano, eu sou limitado. uhum, Eu sou limitado de recurso, eu sou limitado de tempo, eu sou limitado de capacidade, eu sou limitado. uhum, Deus é limitado, eu sou limitado. uhum, Então, baseado na minha limitação, a determinação do meu investimento, ela vem pelo nível de compromisso que a pessoa estabelece comigo. uhum, Então, uma ovelha, o compromisso é uma vez por semana, uhum, eu estou indo lá na igreja, eu pego uma palavra, glória a Deus, estamos junto, uhum, família espiritual, uma coxinha no final do culto, uhum, é um nível. uhum, É um nível que eu me dedico a investir, uhum, em contrapartida é um nível de responsabilidade que a ovelha determina. uhum, Agora, quando eu estou falando sobre um discípulo, uhum, o discípulo, eu vou investir, eu vou abrir minha casa, eu vou andar com a pessoa, literalmente, eu não faço nada sozinho. uhum, Todo momento, 24 horas, eu estou andando com pessoas. Para mim, isso é o exemplo de Jesus. uhum, Então, o momento que eu estou dedicando muito investimento, eu também entendo que o nível de responsabilidade para que a pessoa esteja nessa posição, ele também aumenta. uhum, Agora, qual é a chave aqui? A chave aqui é aquilo que eu chamo de alinhamento de interesse. uhum, Então, quando Deus nos dá uma palavra, discipule uma pessoa. Hoje eu discipulo umas 18 pessoas, mais ou menos. uhum, Quando Deus me dá a palavra, então eu estou me relacionando com aquela pessoa, eu estou me conectando com aquela pessoa, e naquele momento nós vamos ter uma conversa. Olha, qual é o interesse uhum, em comum? uhum, Você quer ser discipulado? Por quê? Porque eu quero crescer, porque eu quero aprender com a sua experiência. Então, eu entendi, eu estou alinhado com você. Mas o meu interesse é te formar para ser um líder. uhum, Tem uma coisa que eu falo, eu não discipulo pessoa só para ser um crente fofinho. uhum, uhum, O meu recurso é limitado, meu tempo é uhum, limitado, mas a minha missão é gigante. uhum, Então eu preciso de líderes que vão entender a visão de Deus e vão construir o reino nessa terra. uhum, Então eu estou falando, baseado nisso, você entende que a forma que nós vamos construir não é tão tradicional quanto você imagina. uhum, Eu vou te formar, eu vou te capacitar, uhum. eu vou te amar, eu vou me relacionar com você, mas eu vou te treinar. Eu acho que talvez a maior exemplificação disso é um pai. Olha, o pai que ama o filho, ele vai falar sim, ele vai falar não, ele vai Uhum. corrigir, ele vai instruir, ele vai trazer para perto, ele vai direcionar. Então eu enxergo o discipulado justamente dessa forma. Uhum. Isso talvez tenha aquela palavra que vocês usam bastante do esticar. Uhum, Assim, você alinha com aquela pessoa as expectativas, sim. você faz uma proposta para poder andar junto, Uhum, e dentro disso você vai esticando a pessoa, ou seja, você não consegue hipertrofiar uma pessoa muscularmente se você uhum. treinar fofo, né? Você vai ter que treinar mais Exatamente. pesado, é assim que funciona. É isso? Perfeitamente. Agora, eu penso assim, no mundo que nós vivemos, Uhum, se tem uma coisa que eu valorizo, é quem de fato quer o meu bem. uhum, Porque, vamos pensar nisso aqui, mas aí entra no âmbito da filosofia, mas quem é que quer o nosso bem? Pessoas podem gostar da gente, mas uhum, querer o nosso bem, uhum, na palavra mesmo, é raro. Então, por isso é tão raro pessoas que estão dispostas a dedicar a sua vida e investir na sua vida. uhum, É raro isso. Então, eu enxergo o esticar dessa maneira. uhum, Eu não quero pessoa que só está perto de mim e fala, uau, Seite, incrível o que você está fazendo. uhum, Eu preciso de alguém que vira e fala assim, não é o caminho. uhum, Cara, você não está enxergando o seu ponto cego. uhum, E isso é o que a Bíblia até fala. É melhor uma correção de alguém que ama, uhum, tá? Então, o esticar da pessoa, quando eu estou olhando para os meninos que andam comigo, eu estou falando, eu enxergo de forma profética aquilo que Deus tem. uhum, O meu papel é te desenvolver, eu quero te fazer ser um líder. uhum, Eu já passei, não passei por muita coisa, uhum, por isso que eu preciso ser discipulado e sou discipulado até hoje. uhum. Você Mas tem o seu discipulador. eu tenho, o Uhum, pastor Teófilo me discipula. uhum, E me discipula, semanalmente ele está me mandando mensagem, uhum. direcionando, mas eu enxergo, eu tenho que investir na vida da pessoa. É interessante que
talvez até porque faz parte do seu dia a dia, você utilizou uma expressão aqui que vale a pena a gente Tá. pensar ela, que é assim, o meu ponto cego. Então você não disse eu posso ter um ponto cego, você reconhece que Não, você tem um ponto cego. eu Você não tem tenho certeza. dúvida. Eu não tenho dúvida que eu tenho um ponto cego e eu não tenho dúvida que eu tenho fraqueza. Uhum. Eu não sou super-homem. Uhum. Eu... Então, mas é muito interessante que, assim, no meio cristão evangélico, a gente está falando de Aham, 110 mil igrejas, 66 milhões de evangélicos dentro do Brasil. aham, A gente está falando de todo tipo de pastor. A gente sim. está falando do pastor que é exatamente igual a você, a gente Uhum, está falando daqueles pastores que são super pastores, super crentes, aquele aham, camarada que ele quer criar um discipulado, é, um grupo de discípulos que por mais que ele não diga que é isto, mas aham, que sejam imitadores dele ao ponto de serem, falar sim. igual, de se É, mover é. igual. E eu percebo que isso não é o Não, seu ponto. não é. John Maxwell, que para mim é o maior treinador de líderes hoje do mundo, ele diz uma coisa o seguinte: seja muito sincero na intenção do seu coração. E ele fala: se você não tiver no fundo do seu coração amor pelas vidas que você está liderando, deixe de liderar. Porque ele diz: se você não ama pessoas, você usa pessoas. Então eu sei, não, isso que você está me dizendo não é assim, será. Não, eu tenho convicção que existe pessoas que lideram para o seu próprio benefício. Então eles criam uma redoma, eles vão criar uma proteção que ninguém pode falar, não existe feedback, não existe respostas contrárias, é somente a minha visão, eu sou portador daquilo que. Mas onde você vê isso na Bíblia? Não existe isso. Uhum, Então eu reconheço, vou liderar, eu vou entregar e eu vou errar. Dentro desse, eu falo essa palavra alinhamento de interesse, mas é exatamente desse jeito que eu uhum, faço. Qual é o seu interesse? Eu vou te uhum, falar o meu. E dentro do nosso alinhamento de uhum, interesse, se tem uma coisa que eu falo deixa eu te explicar, eu vou errar. uhum, Não é talvez, não é uhum, eu vou errar. Tá tudo bem com você quando eu errar? E nós fazemos um compromisso. Você pode ser 100% transparente comigo? Assim, nós fazemos um trato que você tem que falar de verdade o que você está pensando. Olha, Seite, não gostei. Seite, você falou de uma maneira, eu não entendi. Você tem toda a liberdade de. Não é se, você deve ser assim. Esse é uhum, um trato que nós fazemos. uhum, Porque se eu não faço isso, daqui a pouco eu estou liderando uma pessoa que ela está pensando um monte de coisa de mim e ela não fala. uhum, Como é que nós vamos trabalhar dentro desse ambiente? Então, o John Maxwell ele fala sobre isso. Ame pessoas. Se você não amar pessoas, se você ama mais o seu nome do que pessoas, você não pode liderar. Isso vai te levar a um lugar de manipulação, de controle, vai ser desregulado isso. Tá? E é isso que a gente não deve ter. usando três pontos, as tuas as estruturas que você trouxe, os propósitos da vida Uhum. que Deus deu para você, você utilizou já em Campinas, porque você está aqui há 2 anos, 1 ano e 10 um ano e meses. 10. Quando vocês chegaram aqui em Campinas, vocês tinham quantas pessoas? O primeiro encontro da nossa igreja, nós tínhamos 28, 30 pessoas. 28 pessoas. Há 1 ano e 1 ano e 10. 28 pessoas há 1 ano e 28. 10. Hoje, juntando os 3 cultos que vocês têm, Hoje a nossa média no domingo, só no domingo, sem os geracionais, são 1.300 pessoas. esse crescimento, porque ele é estrondoso, ele Uhum. é muito estrondoso. Percebe-se claramente que em Campinas, a gente está falando de Campinas, São Paulo, quem está assistindo a gente aqui, estamos no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, e a Uhum. cidade americana que ele comentou é próxima daqui de Campinas. Tem um tratar de Deus diferente para Campinas nos últimos tempos. Claramente a gente enxerga isso, Tem. né? Assim, a gente está percebendo o que está acontecendo aqui. E vocês, com certeza absoluta, se não estão no núcleo disso Uhum. daqui, estão fazendo parte Sim. disso daí claramente. Você acredita que este crescimento numérico tão forte assim, Uhum. ele se dê em grande parte por esse tipo de pensamento, de desenvolvimento de líderes? Eu creio assim. São fatores, né? Eu não posso também ser tão centralizador e dizer, não, é o estilo de liderança que tá. Não, não Sim. acho que é. Eu acho que são fatores que levam e culminam a isso. Eu acredito muito fortemente que existe, primeiro, uma vontade de Deus, Ok. uma palavra de Deus muito bem estabelecida para nós nos colocarmos nesse lugar. Nós temos também a visão da nossa igreja, né? A Zion carrega uma visão e isso, querendo ou não, traz um forte impacto. Eu creio
nas estratégias naturais de construção de igreja, isso também facilita. Eu creio que Deus foi muito gracioso em nos conectar com pessoas certas. Então, Deus enviou uma equipe para a gente, assim, de forma muito rápida, uma equipe muito forte. Então, eu vejo assim, são fatores que conduzem a esse crescimento rápido. Cara, eu nem sei percentualmente qual é o número de crescimento de 28 para 1.300 pessoas. É Eu bastante. nem sei colocar esse número, mas e assim, e esse é um processo que ainda está acontecendo, ele não Ainda chegou está. no limite dele, ele Ainda ele está. está bem longe do teto dele, né? Não, sem dúvida, porque assim, nós temos os nossos gráficos lá, nossos estudos, e quando a gente faz a linha, né, do que começou e do que está acontecendo cada mês, Uhum, existe assim uma projeção bem realista uhum. para o dobro disso tranquilamente até dezembro. O dobro disso até dezembro desse ano, Até dezembro desse 2025 ano. nós estamos. É. Uau! Vou usar o termo que os É. worships usam. Uau! Existe essa, pela quantidade de pessoas que Deus tem enviado a cada mês. Tá? Mas, pastor, deixa eu entender o seguinte. Eu tenho chamado pessoas aqui de várias igrejas, de vários pensamentos diferentes, e isso eu já tenho comigo desde sempre, e cada vez mais está muito mais forte que são partes diferentes do mesmo corpo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo, de um corpo, né? E cada um tem um chamado diferente. O que vocês entendem que é o chamado de vocês dentro desse corpo na região? Tá. A Zion, ela tem a função clara e bem definida de treinar líderes para transformar a sua esfera de atuação. Então, o que nós falamos deixa Deus te treinar como líder, nós queremos discipular líderes que geram transformação. Então, a nossa ideia obviamente assim, eu estou sendo bem superficial Claro, nessa leitura, claro. né? Através da Bíblia, através do poder do Espírito Santo e através do sobrenatural, nós estamos crendo que pessoas estão chegando até nós, estão sendo capacitadas Uhum. e recebem do Senhor a sua identidade para voltarem para as suas áreas de atuação e gerar transformação por onde elas passarem. Então, isso que nós estamos crendo. Nós não cremos numa igreja que ela é fechada na parede. Uhum. Então, vamos aqui fechar a família aqui, beleza, acabou. Não, não Uhum. é isso. Uhum. Nós cremos que Deus exige de nós, como Zion, avivamento e reforma. É isso que nós queremos. Uhum. Nós não queremos só o avivamento. Então, ficar lá, todo mundo lá fechado, lá, glória a Deus. Não. Nós queremos o avivamento, nós queremos o mover do Senhor, Uhum. mas isso precisa culminar em reforma. O que Uhum. seria a reforma? Uhum. Então, nós estamos lá, tem um empresário que ele está sendo avivado, está sendo tocado pelo Espírito Santo, está sendo capacitado, está sendo discipulado através da palavra do Senhor, para que ele volte para dentro da esfera de atuação que Deus o colocou. Uhum. E ali ele seja um agente de transformação. Vocês falam sobre 7 esferas? 7 esferas. Quais são essas esferas? As 7 esferas não é uma teologia, Tá. tá? Então, eu acho que algumas pessoas até confundem e acham que é teologia das 7 esferas. Não, não é. Uhum. É simplesmente uma estratégia missiológica. Uhum. É uma estratégia de missões. Uhum. Então, antes a gente, por exemplo, eu na minha infância, a estratégia era pega o panfleto, vai casa a casa, falando de Jesus, e a gente acreditava nisso. Hoje, a nossa estratégia principal é a capacitação do corpo para que ele volte para dentro das suas esferas e ele faça a diferença ali. Então, nós estamos falando algumas esferas aqui. Por exemplo, uma esfera é a igreja, então já eliminamos aqui, mas outra esfera é a educação. O que nós queremos? Nós queremos e declaramos que pessoas vão ser tocadas pelo Senhor e vão entrar na educação para fazer a diferença. Professores, reitores, diretores. Eu estava agora recente com um rapaz que ele está fazendo doutorado nos Estados Unidos e a visão dele é construir escolas. Escolas que vão treinar discípulos desde a infância. Então, nós estamos crendo que a esfera da educação precisa ser tocada. Esfera da saúde. Então, médicos, pessoas da área da psicologia, da alma, que vão discipular. Negócios, artes, entretenimento, Negócios, esporte. business em geral, qualquer área de... Business em geral. Tá. Business em geral. Desde você que trabalha, desde você é o CEO, enfim, tanto faz. Então, áreas como saúde, artes, entretenimento, esporte, educação, já falei, igreja, já falei, ciências, que entra saúde, governo também. É isso que nós estamos crendo. Nós não queremos ser uma igreja que se fecha, fica lá reclamando do governo e a gente não faz nada.
Então nós estamos orando e declarando, cara, que tenham pessoas aqui dentro que recebam um chamado de Deus para se mover dentro das esferas. Da onde veio isso, né? Então, Uhum. só para entender, isso aqui não é uma coisa que nasce agora, Uhum. e nem com a gente. Uhum. A ideia central, então tem uma mulher que chama Landa Culp, ela traz muito disso no livro dela, que chama Templates Sociais no Antigo Testamento. Da onde surge? Quando o povo de Israel sai do Egito, da escravidão, então 400 anos de escravidão. Então, eu fico pensando assim, bisavô, avô, filho, o pai e o filho, todos com a mentalidade de escravo. Uhum. Vivendo numa terra estrangeira, com deuses estrangeiros, Uhum. sem o Deus que nós cremos, eles saem dali, eles são libertos. Todo mundo fala, nossa, glória a Deus pela libertação. Mas a libertação, o avivamento, ele por si só, ele não, o que ele vai fazer? Então o pessoal foi liberto, uau, que incrível. Quando eles caem no deserto, qual é a palavra de Deus vai dizer por que Deus não conduziu eles pela estrada mais curta? Deus vai dizer, eu não conduzo vocês pela terra dos filisteus, mesmo sendo a mais curta, porque vocês precisam ser preparados. Senão vocês vão se deparar com o inimigo e vocês vão desistir. Então, todo momento que o pessoal fica rodando ali, literalmente rodando Uhum. no deserto, Deus está preparando a mentalidade deles para assumirem a terra prometida. Uhum. Aí quando você estuda de forma mais teológica e profunda, você começa a perceber que Deus vai dando direção a Moisés para que ele institua aquilo que nós chamamos de das esferas. Uhum. Ele fala, olha, vamos falar da esfera da família, que é uma que eu não falei. Uhum. Honra pai e mãe, para que você vá bem. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está instituindo um pensamento dentro da esfera da família, que uma família saudável vai servir o Senhor. Uhum. Aí ele vai falar, no seu coração as palavras do Senhor. Pendure isso no seu coração. Uhum. Então, o que é isso? Educação. Aí ele fala, institua líderes de 10, de 100, de 1000. O que é isso? Governo. Então ele começa a construir um plano para Uhum. que a nação seja discipulada. Uhum. Então é isso que nós cremos. Nós cremos que pessoas vão ser ativadas, libertas, avivadas, tocadas pelo Senhor, mas que eles gerem transformação por onde eles passarem. Eu tenho acompanhado vocês, assim, eu sou aquele camarada que é o cristão que fica fechado na sua bolha. Sabe aquele cara cristão da sua bolha? Do momento que eu comecei com o podcast, que eu comecei a convidar pessoas, eu comecei, obviamente, a Sim. olhar ao redor. Aham. Eu sempre fui aquele camarada que eu sirvo a Cristo aqui, glorifico ao Senhor onde estou trabalhando, Aham. pô, aquilo. Sim. Já fui já muito mais ativo no passado e voltei a ser ativo agora, mas foi um período muito de mortalidade espiritual, sabe Aham. assim, aquele que você fica só hibernando espiritualmente? É isso. E no momento que eu comecei a acompanhar vocês, eu comecei a perceber que o que você está comentando agora inclusive demonstrado através de diversas atividades. Você falou sobre o Theo Hayashi, que ele inclusive traz vários vídeos falando sobre esse tipo de coisa. Uhum. Eu vi posicionamentos em relação a posturas políticas que eu Uhum. concordei 100%. Na verdade, francamente, até hoje eu não discordei de nada do que Sim. apareceu para mim. Sim. Seria muito franco para poder não falar que eu concordei Aham. 100%, Aham. se fosse o caso. Seria muito ético dizendo, não, não, Aham. concordo, né? Concordo 100%. E, inclusive, com questões ligadas, por exemplo, ao Akashi, né, Uhum. que é um instituto que está lá na ilha de Sim. Marajó. Quando É. todo mundo falou sobre isso, vocês já estavam lá e Aham. ainda continuam lá. Sim. A forma como vocês atuaram também no Rio Grande do Sul em É. relação à enchente e tudo mais. Então, eu enxergo que isso, de fato, não são apenas palavras que são Aham. colocadas como declaração de missão, Sim. visão e cultura. Isso, de fato, está sendo Isso. feito. Você acredita que isto tenha sido um dos grandes motores do crescimento do ministério de vocês? Eu acredito. Eu acredito. Assim, é uma coisa bem curiosa, porque Deus, essas áreas que você, no caso, citou, Deus, ele já deu isso aí já há muito tempo. Então a Zion, ela já está beirando 50 anos Uhum. quase. Fizeram Monte Sião, né? Monte Sião Sim, antes, e então se transformou Zion porque as igrejas foram para fora do país, sim, então ficou um pouco mais global. sim. Deus ele vai dando essas estratégias e é impressionante. Nosso papel é só ser fiel ao Senhor. Uhum. O momento que a gente começa a ser fiel ao Senhor, acontece que o Senhor abre portas. Então todo mundo fala, oh, Akashi, mas a gente já está lá no Marajó já há muito tempo. Bem antes de Bem tudo isso antes, acontecer. já várias Sim. viagens missionárias para lá. Então quando veio aquele boom,
Sim. O pessoal, eles estão nadando na onda. Não é, nós já estávamos lá há E muito continuam tempo lá, né? e continuamos lá. Quando todo mundo saiu, Nós inclusive, né? construímos lá agora uma quadra para atender as crianças que estão lá. Estamos com terrenos que nós vamos construir uma base lá de suporte. Uhum. Então, assim, eu creio que sim, isso foi favor. Esse crescimento é um favor de Deus pela fidelidade que nós estamos trabalhando para ser. O Seite, qual que foi até agora o seu maior desafio no ministério? Tá. É uma boa pergunta. Eu acho assim, o meu maior desafio foi esse entendimento no começo, como eu já citei aqui, é conseguir entender o que Deus tinha. Então é muito difícil você estar num lugar onde você ama o Senhor, mas você não sabe o que você tem que fazer. Uhum. Então isso para mim foi um grande desafio. E o segundo grande desafio foi quando Deus começou a me pedir passos de fé que me tiravam da zona de conforto. Então, exemplo, eu vim para Zion, mas quando Deus me deu uma palavra clara, venha para Zion, eu estava como vice-presidente da igreja do meu pai. Uhum. Eu já estava como pastor, eu já estava pastoreando, então já tinha um projeto para que eu me tornasse o pastor sênior da igreja, uma Uhum. igreja de 30 anos, uma igreja do meu pai, muito bem estruturada. Uhum. Eu não tinha motivo nenhum de sair. Uhum. Mas Deus virou e falou, olha assim, agora eu entendo isso, mas você tem que dar um passo. E esses passos em fé, até propriamente vir para Campinas, foi um passo de fé. E custa muito, né? Isso custa muito. Eu acho que os desafios, eles giram em torno de obedecer aquilo que Deus está chamando. Então, para mim, foi descobrir o que Deus tinha e permanecer dando passos de fé. Será que você consegue abrir mão de sua cidade? Será que você consegue abrir mão de sua família? Será que você consegue abrir mão dos seus amigos, dos seus discípulos que você já tinha? Então, isso para mim, esses dois eu diria que são as duas maiores dificuldades. É claro que você não tem como fazer esse exercício de futurologia junto comigo, até porque o senhor Uhum. talvez não tenha te instruído ainda, mas assim, Aham. você é um implantador. Se você é um implantador, muito possivelmente você não fica em Campinas para sempre. Sim, não, eu tenho certeza que não. Você tem certeza que não? Tenho certeza. Entendi. Eu Porque tenho certeza porque Deus já me deu algumas palavras que eu não vou ficar. um implantador, você não É. tem como, você vai Mas eu rodar. gostaria. Essa é uma palavra que eu não gostaria de ter tido. Sim. Se você me perguntar, eu estou bem satisfeito e eu falaria, Deus, me deixa aqui, tá legal demais, eu estou feliz com esse povo. Eu ficaria aqui tranquilamente. É porque todo o trabalho que você, como implantador, tem é o mais difícil de todo, né? Que é fazer as coisas começarem a acontecer. Mas é efetivamente. curioso isso, porque eu gosto mais de começar do que gerenciar. Se você me pergunta, você Sim. prefere uma igreja que está começando ou você prefere uma igreja já estruturada? Eu prefiro uma igreja que está começando. E isso me motiva mais, me Entendi. desafia mais. Puramente chamado de Deus. É, É é. puramente chamado de Deus. Não tenha dúvida disso, né? Assim, cada um tem sua Sim. função clara. O que você poderia dizer para uma pessoa, um jovem, que vive a mesma experiência que você viveu com os seus 15 até os 17 anos de idade? Eu falaria assim, ó, busca o Senhor, anda com pessoa certa e sirva uma visão. Eu falo assim, isso é um ponto que nós estamos tendo até um treinamento de líderes lá na igreja, toda quarta-feira praticamente acontece. Eu estava falando, olha, se tem um segredo para que você consiga se posicionar naquilo que Deus tem, busque a Deus, tenha relacionamento mesmo. Eu sei que é meio, muito crente isso que eu estou falando, mas Uhum. é a verdade. Uhum. Relacionamento com Deus diário. É palavra, é oração, é jejum, é busca, é vida em comunidade. E eu diria, segunda coisa, enquanto você ainda não tem a palavra clara de Deus, faça isso, sirva uma visão. Acha alguém que você olha e fala, isso aqui anda em seriedade, essa pessoa é de Deus, eu vejo que tem vida com Deus, sirva uma visão. Então, essas duas coisas para mim, na minha trajetória, fizeram a diferença. Buscar o Senhor e servir uma visão. Mas se alguém talvez tenha dito para você, o Seite de 15 anos de idade, exatamente essas mesmas palavras? Meu pai me falava. Meu Uhum. pai sempre me falou Uhum. isso. Meu pai falou, olha, ache pessoas que estão fazendo aquilo que você entende em Deus. Uhum. E ache um jeito de servir. Uhum. Então, assim, obviamente a gente poderia entrar em coisas bem mais práticas, mas meu pai sempre falava assim, ache um jeito de almoçar com pessoas que Deus tem usado. E peça para essa pessoa orar por você. Isso é bíblico, né? A Bíblia vai dizer, o presente abre o coração dos reis.
Então, as conexões que eu tive em servir a visão, elas todas serviram em lugares onde eu tive que investir. Eu fui lá atrás, falei, ó, tá aqui, deixa eu te pagar um almoço. Então, meu pai sempre me ensinou, vá atrás daquilo que Deus está fazendo. Show de bola. A gente já está indo pro bloco final já. E é aquela hora que eu sempre brinco com as pessoas que a gente conversa aqui, tipo, o que que você gostaria de falar para gente que vai te ver, que vai te assistir, que vai te ouvir? Sim. E não necessariamente assim que o podcast ir ao ar, pode ser que tenha passado anos e ainda está Aham, disponível e aham. fala. É aquele momento que, tipo, o que que Sim. eu deixo para as pessoas? Eu deixo uma palavra muito clara e transparente, que, primeira coisa, Deus te criou com um propósito. Deus te criou com um propósito. Eu não tenho dúvida que desde o ventre da sua mãe, Deus tem um propósito. Independente se você nasceu por acaso ou se você não nasceu por acaso, se foi planejado, se não foi, Deus tem um propósito sobre as nossas vidas. E o nosso objetivo é cumprir na terra aquilo que Deus estabeleceu. É o que Paulo vai dizer. Eu nada da minha vida considero como precioso. Em Atos 20, 24. Contanto que eu cumpra fielmente o ministério que Cristo estabeleceu sobre a minha vida. Eu digo o seguinte, a nossa vida passa muito rápido, muito rápido. E nós estamos nessa correria total. Foca naquilo que Deus estabeleceu para você e viva o que Deus tem. Eu faço uma conta muito simples. Nossa vida era dividida em 3 blocos. Um bloco você está dormindo. Segundo bloco, você está trabalhando. Terceiro bloco é o momento que você tem o seu lazer, sua saúde, seu estudo, enfim. Eu estou dizendo, nós temos pouquíssimo tempo nessa terra para desperdiçar com qualquer coisa. Então eu só tenho uma vida. E nessa vida, ela só vale ser vivida se nós cumprirmos o que Deus estabeleceu. Então eu digo com convicção para você que está me escutando: Deus te trouxe aqui e Ele tem um propósito para você. Descubra isso. Ache uma maneira do Senhor te falar isso. Seja exposto à revelação e escolha viver a vida nisso. É isso que eu quero. Eu quero chegar no final da minha vida e poder dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. E agora é me reservar daquilo que o Senhor tem. Eu acho que a vida só vale ser vivida dessa forma. Não tem outra, não tem bens. Eu não estou dizendo nada contra você prosperar, você crescer, Deus te abençoar, você ter os seus sonhos, viajar, comprar as coisas que. Isso aí tudo faz parte. Mas busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que eu deixo como mensagem é: vale a pena viver a vida com Cristo. Show de bola. Você tem um canal que eu já olhei já no YouTube, Seit Kono. Seite Kono, K-O-N-N-O. E eu sei que você também está nas mídias sociais, você é uma pessoa bem ativa. Como é que as pessoas elas localizam você no Eu Instagram? acho que Seite só vai achar um, então não é muito difícil. Seity, Seite Kono. Você acha lá tanto no Instagram, no YouTube, no Spotify, dá para achar a gente lá Tem contato e lá, acompanhar, com tem bastante certeza. material. É isso. Pastor, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua disposição em estar com a gente aqui. É um papo muito rico que permitiu que a gente, tanto eu como as pessoas que estão assistindo aqui, pudessem ver a visão que está sendo implantada e pudesse desmistificar, até a palavra é assim, porque Uhum. existem muitas distâncias entre as igrejas, muitas Sim, vezes, e por mais que todo mundo diga assim, não, nós fazemos parte do mesmo corpo, é da uhum. multiforme graça de Deus, existe um pouco daqueles preconceitos, né? Porque Sim, se eu ajo dessa forma, é porque eu acho que é, desta forma é a correta, é, né? E é interessante que, assim, cada vez mais a gente está trazendo pessoas que mostram o fruto dos seus trabalhos, que uhum. está podendo mostrar as coisas acontecendo e que o mover de Deus, o quanto Sim, de Deus está acontecendo é. e quantas pessoas estão sendo restauradas, transformadas. Te agradeço pelo teu tempo aqui com a gente. Novamente, reconheço a tua agenda super complicada. A gente sempre brinca aqui que aqui é um lugar viciante, ou seja, geralmente as pessoas voltam aqui para conversar, tem vários assuntos, Com várias outras certeza. coisas. Espero poder ter você aqui Sem conosco em outros dúvida. momentos e outras pessoas também. Quem sabe a Sim, gente consegue contatar outras pessoas aí, com certeza. conexões, né? É, Nós fazemos parte, você que está aqui com a gente, você sabe que a gente faz parte de um instituto que é o Instituto OPDO. Então, nós somos aqui do ObvioCast uma ferramenta de comunicação desse instituto. Entra também nas nossas páginas que aparecem aqui embaixo, você vai ver, tem o OPDO Instituto, tem o ObvioCast, então você consegue entender um pouquinho sobre a gente, as nossas intencionalidades e o que a gente pretende fazer. Galera, o teu tchau geral para a galera aqui, é ó, isso. aquele tchau geral. Muito obrigado pelo teu tempo aqui Deus com a gente. abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. A gente se vê nos próximos episódios. É isso. Tchau, Valeu. tchau.